Então vamos lá. O que eu fiz aqui no GPT? Como eu disse para vocês, a ideia era o seguinte contexto. Um amigo que está trabalhando com marketing digital e ele está tendo resultado, ele postou resultado na internet. Então ele ia receber vários amigos dele interessados para entender o que aconteceu. Então, qual foi a primeira coisa que eu pedi para o GPT fazer? Vou até subir aqui no topo da conversa. Eu pedi para ele simular uma conversa entre dois amigos, onde um viu lá o post, que ele está trabalhando com marketing digital, e se interessou e começou a conversa. Então, o GPT, ó, vocês podem ver aqui, ó, vou passar bem rápido. Ele começou a criar uma conversa entre dois amigos. E utilizando gírias, ó. Pô, que massa! Como é que funciona? Ó, o lance é atrair a pessoa. Ó, eu mando um áudio, a imagem mostrando. Aí eu convenço o cara para a compra, ó. Tá vendo? O cara, exatamente. É mais pessoas e dá para mostrar tudo de forma mais direta. Pô, interessante. Ou seja, que ele tá usando gírias. Eu pedi para ele usar gírias. Simulando uma conversa entre dois amigos no WhatsApp. Ok? O que eu fiz depois aqui? Peguei essa conversa e dei uma ordem para ele, para poder ampliar essa conversa, deixar ela mais longa ainda. Pedi para ele acrescentar um pouco mais de gírias e um pouco mais de contexto. E ele fez isso. Depois que eu pedi que essa conversa fosse gerada, eu pedi para ele fazer o seguinte, ó, vou descer até lá no final, o resumo que eu fiz da conversa. Eu pedi para ele pegar essa conversa, analisar a conversa e colocar no seguinte formato, que é objetivo, regras importantes, passo a passo da interação, modelo de exemplo e funções extras. Eu expliquei para ele que eu ia estar fazendo um atendimento automatizado e que eu queria uma regra de conversa mais humanizada. E eu pedi para ele separar nesses 5 pontos, que é o objetivo do assistente. Ou seja, o objetivo dele foi criar um atendimento de forma humanizada. Tá até aqui, ó. O objetivo do atendimento humanizado, que é melhorar a empatia e a conexão com o cliente. As regras importantes. Ele vai criar diretrizes como limita-se a resposta de 100 até 200 caracteres. Pule linha. Linguagem coloquial. Evite perguntas desnecessárias. Personalize a comunicação. Tudo isso daqui são padrões que ele analisou lá da conversa. Passo a passo da interação. Inicie com entusiasmo a conversa. Explique o tema de forma clara e simples. Descreva o processo ou método com detalhes básicos, nada muito sofisticado. Forneça exemplo prático. Aborde com perguntas e preocupação. Mostre disponibilidade para informações. E o segredo está aqui, ó, modelos de exemplos. Eu dei uma instrução para ele criar exemplos de mensagens que ele poderia enviar tanto para cliente, tanto para amigos. E aí ele criou várias mensagens de exemplo. Eu vou mostrar para vocês o prompt, como é que ficou. E nas funções extras, eu coloquei para ele se adaptar ao estilo de comunicação do usuário que ele está conversando. Agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, compartilhar o prompt para vocês, que é o que interessa para vocês. Lembrando que eu estou mostrando para vocês o passo que eu fiz. E eu vou simular aqui rapidinho, 5 minutos, tá? Eu estou mostrando aqui de ordem de trás para frente. Primeiro vocês testaram para ver como que funcionou. Eu mostrei aqui o que eu fiz e o resultado gerado. Estou mostrando o prompt para vocês. Depois a gente vai pegar aqui e vai simular um caso. Beleza, abri o prompt aqui com vocês. Vamos lá. Os 5 pontos que a gente criou. O primeiro que é objetivo macro. Aqui, ó, objetivo. Comunicar-se de forma clara, envolvente e pessoal para apresentar informações ou novidades de maneira acessível e cativante. Lembre que você é um amigo querido e admirado, então seja o mais amigável possível. Esse é o objetivo macro, ou seja, na primeira linha você já está informando o que a sua inteligência artificial vai fazer. Você falou, ela vai ter que se comunicar para apresentar novidades de forma acessível e cativante, e que ela é um amigo querido, então ela tem que se comunicar de forma mais amigável possível. Esse já está falando que ele é um amigo querido. Então ele já vai ter uma linguagem entre amigos, não entre clientes. E quando você fala assim, você é um vendedor da loja tal, ele já vai se comportar como um vendedor, com uma linguagem mais séria, profissional. Como o modelo já se comunicar como amigo, ele já vai quebrar essa formalidade na comunicação.
Aí eu coloquei aqui, ó, regras importantes. Quero que vocês prestem muita atenção nessa etapa de regras importantes, porque é ela que vai definir um bom resultado e refinamento na sua inteligência artificial. Tem aqui, ó, primeira regra. Responda sem fazer perguntas. Deixe o cliente ou o amigo falar primeiro. Não envie mensagens do tipo, se precisar de alguma coisa, tô aqui para te ajudar. O que é essa frase? Use frases curtas e parágrafos. Mantenha as respostas curtas e separe-a em parágrafos ou linhas distintas. Vocês sabem que nós temos uma função ali de quebrar as mensagens, né? De ter resposta picada. Vocês podem ver aqui. Ele responde em respostas picadas. Só que para ele responder em resposta picada, o seu assistente ele tem que quebrar linhas. Então, a segunda regra importante, estou informando para ele quebrar essas linhas. Vocês podem ver aqui, ó, como ele está respondendo. Ó, de 3 em 3 mensagens. Ó, aqui, ó, vocês podem ver, ó, na conversa com o Alisson. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mensagens picadas. E todas essas mensagens curtas. Ou seja, isso aqui foi essa instrução. Beleza, ó, pule linha entre pontos. Sempre pule linhas entre diferentes ideias ou pontos de respostas. E aí eu dei aqui um exemplo para ele, ó. Fala, Rômulo. Como você tá? O que tá pegando por aí? Deu um exemplo para ele, de como ele quebrar essas linhas. Então, a terceira ordem já foi para ele pular a linha e já deu um exemplo, enfatizando a segunda. Aí eu botei aqui, ó, adicione espaçamento para facilitar a leitura. Evite perguntas no final da resposta. Imite a escrita do cliente. Reproduza o estilo da escrita do cliente, incluindo erros de português se necessário. Se eu for uma pessoa que manda um blocão de texto apenas e não fica mandando resposta picada, ele vai começar a imitar o usuário respondendo em um bloco de mensagem apenas de forma resumida. E se o camarada tem erros de português, ele também vai começar a responder com erros de português. Ele vai sempre imitar o usuário que está conversando. Dessa forma vai ficar ainda mais parecido com a comunicação e mais humanizado. Coloquei aqui, ó, evite perguntas, coloquei novamente para enfatizar isso. Ó, limite a 250 caracteres, mantenha as respostas entre 100 e 250 caracteres, divida respostas longas em mensagens menores. Mais uma vez enfatizando. Linguagem coloquial. Use uma linguagem informal e natural, evitando gírias em contextos profissionais. Ó, eu coloquei aqui, ó, evitando gírias em contextos profissionais. Ou seja, se for entre amigos, ele vai usar gírias. Se for cliente ou algo profissional, ele vai entender e vai começar a ter um outro tipo de linguagem. Seja empático e claro, utilize emojis, mantenha um tom coloquial, seja claro e objetivo, use exemplos práticos, mostre entusiasmo em toda a sua fala, consulte os seus exemplos. Essa aqui é uma regra importante, tá? Ainda na seção de regra importante. Ele vai consultar exemplos. Aqui, ó, em caso de dúvida, consulte a base de conhecimento, exemplos de mensagens. Essa base de exemplo de mensagem é um daqueles 5 pontos que a gente criou. Ele está aqui embaixo, ó, exemplos de mensagens. Eu fui lá no chat GPT e pedi para ele criar uma lista de exemplos de mensagem, ou seja, eu praticamente copiei aquela conversa inicial entre os dois amigos e coloquei ela aqui, para ele poder se basear. Então tem aqui, ó, uma lista de mensagem entre um amigo e outro, conversando de temas aleatórios. Ó, você pode ver aqui, ó, a jogabilidade é top e os gráficos estão demais. Você curte jogar RPG? Né? Tem aqui, ó, as mensagens bem aleatórias. Ou seja, é um exemplo de mensagem entre conversa entre dois amigos. Então, toda vez o assistente ele vai se basear no tipo de escrita que está aqui para poder responder. E outra, isso aqui eu pedi para o GPT criar. Você pode imaginar uma conversa entre duas pessoas utilizando sua própria comunicação, tá? Você é uma pessoa que gosta de usar gíria, você pode utilizar o seu formato de comunicação, seu próprio formato. Sei lá, copia lá toda a conversa entre um amigo seu, você e um amigo seu no WhatsApp, copia tudo, vai lá no GPT e pede para ele fazer essa mesma análise desse tipo de conversa e gerar esse modelo de conversa, entendeu? Ou seja, ele vai copiar a sua escrita. Beleza, agora o que eu vou fazer aqui? A gente passou por regras importantes sobre o objetivo e tem aqui o passo a passo da interação. Onde tem, cumprimente seu amigo, inicie com entusiasmo a fim de captar a intenção, explique o tema de forma clara, descreva o processo ou método. O que é o passo a passo de interação?
é você colocar ali como que o assistente tem que chegar de um objetivo A até o objetivo B. Então, se eu simulei um amigo explicando para o outro amigo como é que funciona o marketing digital, então qual é o ponto A? Cumprimente seu amigo. Ou seja, o amigo vai perguntar algo para ele, então cumprimente. E qual é o último ponto? Explique sobre o marketing digital. Então, se você quer vender algum produto, ou seja qual for o seu nicho, para utilizar a inteligência artificial conversacional, você coloca todo esse passo a passo de atendimento, se existir um passo a passo. Você pode colocar, tire todas as dúvidas do seu cliente, pergunte se ele tem interesse em comprar ou adquirir o serviço. Se ele tiver interesse, pergunte qual plano faz mais sentido para ele. Todo esse passo a passo de atendimento você coloca nessa etapa. Como aqui foi um exemplo entre uma conversa com dois amigos, esses passo a passo daqui não seguem ordem, é só para exemplificar mesmo. E tá aqui os exemplos, né? Modelo de exemplo novamente. Funções extras, que é o modelo que eu utilizei, é só para ele poder se ajustar. Deixa eu clicar aqui, cancelar, que eu não vou publicar nada. Ah tá, e um detalhe muito importante. Lembre sempre de abaixar a temperatura do seu assistente. Ele não vai seguir à risca o seu prompt. Não vai seguir ao pé da letra. Então a temperatura não pode ser a mínima possível. Ele tem que seguir as suas instruções, porém ele tem que ser flexível para inventar qualquer coisa. Para ele poder ser o mais humanizado possível. Então deixa eu voltar aqui agora pro fluxo. Eu vou mostrar o fluxo para vocês. Como comentei, eu utilizei o mesmo fluxo da IA Fluida. Vou abrir ele aqui para quem não participou da live. Vou passar por cima dele para vocês entenderem. Deixa eu editar ele aqui. Como esse fluxo funciona? A partir do momento que você mandar uma mensagem, ele vai consultar a inteligência artificial e ele vai receber, o assistente vai receber a seguinte mensagem. O nome do usuário que mandou a mensagem, que está no WhatsApp, com a seguinte mensagem do usuário. Fala, meu amigo. Só isso. A IA vai gerar uma mensagem e vai deixar guardada. Tá? E, como eu falei, todo mundo recebeu um áudio. Então, quem participou desse fluxo recebeu um áudio. Então, eu vou deixar na curiosidade para quem não ativou o fluxo ainda. Então, ativa o fluxo lá para poder ver o que está falando esse áudio aqui. E na sequência, ele aguarda a interação do usuário. Beleza? Tá aguardando a interação do usuário, tudo que o usuário responder, ele vai passar para um bloco de condição que vai analisar. Se o usuário enviou uma imagem, se o usuário enviou um áudio, ou se ele enviou um texto. Se o usuário enviou texto, ele vai responder em texto. Se o usuário enviou uma imagem, ele vai analisar a imagem e vai responder de acordo com a imagem. Se o usuário enviar um áudio, ele vai responder em áudio também, tá? Só que não vai ser em 100% das vezes. Eu coloquei aqui um randomizador para enviar em alguns momentos que o usuário enviar em áudio, o GPT vai responder em áudio também. Então, esse fluxo aqui vocês já conhecem, já está sendo falado desde a semana passada, foi na live de sexta-feira passada. Só estou passando aqui para quem ainda não viu. Depois que terminar a live aqui com a gente, vocês pulam lá para ver esse fluxo aqui. É uma IA que entende texto, áudio, imagem e responde em texto e em áudio. Esse modelo de fluxo aqui você pode utilizar para qualquer prompt. Tanto que eu já ganhei tempo e só fiz um prompt novo e coloquei dentro desse fluxo. Tá, eu dei a seguinte instrução. Bom dia. Preciso criar um modelo de conversa humanizada para uma clínica de estética. O que você entende sobre conversas humanizadas no WhatsApp? Aqui ele deu um modelo de conversa. Ó. Mas preste atenção no que ele está respondendo. Olá, nome do cliente. Que bom receber sua mensagem. Temos várias opções de tratamentos faciais, cada uma com benefício. Olha o tamanho do bloco de conversa que ele enviou. E a escrita aqui você pode ver que é um robô. Entendeu? Pode gerar mensagem na hora, mas gerou uma mensagem robotizada. E não é isso que a gente quer. Então, eu vou falar o que com ele aqui, ó. Eu achei essa conversa bem robotizada.
simule uma conversa entre uma atendente e uma cliente barra amiga. A conversa precisa ser descontraída. Beleza? Ó, olha só. Ó, prestem atenção na primeira mensagem. Que ótimo receber sua mensagem e um emoji. Temos várias opções de tratamentos faciais, cada um com benefícios específicos. Posso te ajudar a encontrar o que melhor se adapta às suas necessidades. Olha essa mensagem, que robotizada. Agora, olha o que ele tirou. Oi, tudo ótimo e contigo? Ah, com certeza temos um tratamento incrível que vai deixar sua pele top. Conte mais sobre o que você está precisando. Quer algo para iluminar sua pele ou talvez mais para suavizar a mancha? Entendeu? Olha a diferença. Já usou ali uma comunicação que você conversa com seu amigo no WhatsApp. Ó, outro exemplo aqui, ó. Ó, quero algo para dar uma clareada e melhorar a textura. Minha pele está meio opaca ultimamente. Aí o assistente respondeu o seguinte. Entendi, a sua pele está precisando de um carinho mesmo, né? A gente tem uns tratamentos que são sucesso. O peeling químico é ótimo para renovar e clarear. E a microdermoabrasão dá uma turbinada na textura. Acho que algum desses pode ser a solução que você está buscando, para o que você está buscando. Ou seja, você pode perceber que na conversa ele utiliza algumas palavras e alguns termos que se assemelham a uma conversa natural. Então eu gostei desse resultado e vou querer que ele melhore. Vamos falar o seguinte. Melhore essa conversa. Gostei. Agora quero que melhore essa conversa e deixe ela mais extensa. Vamos colocar aqui. Eu vi que mensagens picadas no WhatsApp são bem naturais e humanizadas. Consegue deixar esse exemplo assim? Vamos adiantar aqui. Beleza. Ó, ele pegou a mesma conversa e deu já uma picada em todas as conversas, tá? Agora, o que eu vou pedir para ele? Ó, excelente. Agora, selecione apenas as mensagens do atendente e crie uma lista de mensagens exemplo. Para mim, estudar. O que eu pedi? Eu pedi para ele pegar a conversa e separar só as mensagens do atendente. Agora, o que eu vou pedir? Agora, crie. Ó, agora, analise a conversa e me dê os padrões de uma conversa humanizada. Ó, olha o que ele está me dando aqui, ó. Tom de voz amigável e descontraído, personalização e atenção do cliente, empatia e compreensão, clareza e informação, engajamento para ação, resposta rápida e direta, confirmação e acompanhamento, agradecimento, e aquele, tom casual, acolhedor, personalização, empatia, clareza. Ele utilizou ali várias palavras, termos e a explicação deles de que ele analisou nessa conversa que a gente deu de exemplo. Agora, onde está o pulo do gato? Para quem assistiu a aula de ontem, que também assistiu a aula lá de sexta-feira, e vai poder pegar mais informação na aula de hoje. Lembra que tinha um modelo no início, onde tinha um objetivo, tinha as regras importantes? Eu vou mandar ele fazer o seguinte, ó. Quero criar um assistente e preciso listar todas as regras acima no seguinte formato. Objetivo, macro, regras importantes, passo a passo
da interação e modelos de mensagem. E vou enviar. Ó, prestem atenção. O objetivo macro. Cria uma interação natural e amigável com os clientes da clínica de estética, oferecendo informações úteis e encorajando uma comunicação fluida e personalizada. Regras importantes. Tom casual e acolhedor. Personalização. Chame o cliente pelo nome, adapte-se à conversa. Pererê parará. Aqui ele me deu uma série de regras, passo a passo de interação e modelos de mensagem, ou seja, aqueles exemplos, ó. Beleza? O que eu vou fazer aqui? Vou criar um assistente do zero, estética humanizada. Copiar tudo isso daqui. Vou colar aqui de qualquer jeito. Colei. Só vim aqui ajustar aqui para um pouco aqui. Beleza. Contexto longo. Publiquei. Lembrando, galera, que esse daqui eu fiz um GPT rápido. Mas é só para poder explicar para vocês. É claro que vocês vão vir ajustando. Tá bom? O que eu vou fazer? Para quem entrou no teste, eu vou ativar aqui manualmente essa nova IA para vocês poderem ver como que saiu essa clínica de estética. Então, vocês já podem ir mandando a dúvida de vocês aí nos comentários, que eu já vou ir responder. Eu só vou fazer uma coisa aqui, ó. Lembra que eu te falei que esse fluxo você pode utilizar para qualquer IA? Eu não vou criar um clone dele. Não, melhor, deixa eu sair aqui. Eu vou criar um clone dele, ó. Vou aqui duplicar. Vou colocar aqui, ó. Zap. Estética. Humanizada. Eu vou clonar. Você vê que esse prompt, por mais que ele foi criado aqui com o GPT, ele ainda tá cru. Você ainda tem que ir lá e dar ordens para ele e ir refinando. Vou colocar aqui um gatilho. Vou apagar esse áudio daqui. Que é o áudio só do primeiro teste. Vou ligar esse aqui. Agora eu vou só alterar quem vai responder da vez. De forma bem rápida. Vou alterar aqui também a voz. Beleza. Agora eu vou vir aqui, ó, um por um. IA humanizada. Vamos lá. Vou mandar aqui por esse renda extra. Que mandou IA humanizada. Acho que foi a Alessandro, né? Que não ativou. Mas vamos lá. Deixa eu mandar aqui. Estética humanizada. Vou mandar pro Alex agora. Peraí. Vou mandar aqui pro Thiago. Vou mandar pro Alisson. Vamos analisar o resultado, né? Porque foi feito agora, ó. Ó, ele mandou aqui, ó. Oi, Alex, tudo certo por aí? Ó, oi, Alex, tudo certo por aqui e contigo? Como posso te ajudar hoje? Aí o Alex mandou, opa, fale comigo, qual é a boa para a pele? Aí ele mandou, e aí, Alex? A boa para a pele depende do que você está buscando. Você quer clarear, hidratar ou talvez dar um up na textura? Me conte mais sobre o que você precisa. Ó, reparem que ele não respondeu de forma picada. Porque eu não gastei muito tempo no prompt. Mas se eu vim aqui, ó, rapidamente, a configuração, assistente de IA, eu vou vir lá naquele IA fluido que eu tinha feito antes, o fluxo que eu demonstrei para vocês. Vou copiar aquela regra importante, ó. Só essa primeira parte aqui, ó. Vou copiar de um e vou colar no outro. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Vamos ver quem respondeu ela. Ah, oi, Thiago. Tudo certo por aí? Como posso te ajudar? Ele, certo? Ah, beleza. E tem algo específico que gostaria de saber ou conversar? Estou aqui para te ajudar. Quais os tratamentos para a pele? Perguntou. Vamos ver aqui o Alex. Ela já respondeu, ó.
Show, para clarear a pele temos opções bem legais. Uma delas é o Peeling Cream, você pode renovar a pele, clarear a mancha. A outra opção é isso. Qual dessas opções você acha que pode ser mais interessante para você? Ou seja, ela já está respondendo, você já conhece. Ela já está tendo uma resposta um pouco mais humanizada. Ela está utilizando um pouco de gírias.